Olá, boa tarde. Vamos dar início ao nosso tema, né, da aula de hoje. A instrumentalidade no trabalho do assistente social é um tema do texto da professora Yolanda Guerra. A professora Yolanda Guerra, ela começa a discutir que quando nós falamos de instrumentalidade, nós pensamos naqueles instrumentos técnicos necessários do fazer do assistente social, que são aqueles instrumentos que nós sabemos, a entrevista, né, a visita domiciliar, o relatório, o estudo de caso, esses instrumentos, né, que de fato fazem com que a gente materialize o nosso trabalho profissional. Mas a autora, ela traz uma reflexão, que ela diz que quando a gente trata da instrumentalidade, a gente não está falando desses instrumentos técnicos. Ela diz que esses instrumentais são os quais os assistentes sociais podem objetificar suas finalidades em resultados profissionais. Ou seja, para eu conhecer a realidade de um sujeito, eu preciso fazer uma visita domiciliar. Eu preciso fazer uma entrevista, né, na acolhida desse sujeito. Mas a autora diz que quando a gente fala de instrumentalidade, né, quando a gente faz uma análise densa do que de fato é uma instrumentalidade, quando a gente pega o sufixo idade, tem a ver com capacidade, com qualidade, tem a ver com propriedade de algo. Ou seja, eu afirmo que o assistente social ele tem essa capacidade, que ele tem essa qualidade, eu estou tratando-se de instrumentalidade. Então, a gente tem que saber fazer a separação. Instrumentais são os instrumentos técnicos que os profissionais utilizam para dar finalidade ao seu trabalho. Que é o quê? Entrevista, estudo de caso, laudo social, visita domiciliar. E quando eu falo de instrumentalidade, eu falo de capacidade, eu falo de qualidade, eu falo de propriedade de algo. Ou seja, a instrumentalidade é o que de fato a autora trabalha no texto. É quando o profissional ele tem uma capacidade em determinadas especificidades do estudo social. Nós, assistentes sociais, temos essa capacidade de conhecer, decifrar e buscar a possibilidade de transformar a realidade social. Aí a autora continua, porém, com isso pode-se afirmar que não se trata de uma instrumentação técnica, né? Mas uma capacidade ou propriedade constitutiva de uma profissão, construída e reconstruída no processo histórico. Ou seja, nós, assistentes sociais, trabalhamos de acordo com o processo histórico. A nossa ação profissional é fruto de um processo histórico. É na história que nós nos construímos, é na história que nós nos fortalecemos, é na história que nós nos reconstruímos. Não tem como eu olhar para a realidade hoje, propriamente dita, né, de forma superficial, por exemplo, o momento que nós estamos vivendo, de pandemia, né, e dizer, não, a pandemia chegou e está aqui pronta, né, e a partir daí a gente tem que vivenciar essa pandemia. Não, caros alunos, a gente precisa olhar em uma visão holística, em uma visão histórica, né, compreender como de fato, né, o que, por exemplo, houve antes que foi parecido com essa pandemia. Poderíamos dizer que é a gripe espanhola? Poderíamos dizer que teve um momento de surto em que as pessoas não... A revolta da vacina, por exemplo. Né? Hoje a gente vê muita resistência das pessoas em não tomarem não acreditarem na vacina, por exemplo, que vai curar o coronavírus, o Covid-19. Mas aí a gente vai ver lá atrás que a história se repete, né? Que teve a revolta da vacina, que muitas pessoas morreram, inclusive, que não acreditavam na ciência. E aí a gente tem que, de fato, pegar essa perspectiva histórica para a gente analisar os fatos conjunturais. E é isso que o serviço social faz. É por isso que a autora, reafirmando o que ela diz, com isso, pode-se afirmar que não se trata de uma instrumentação técnica, né? Não são os instrumentos técnicos,
Quando a gente fala de instrumentalidade, não são esses instrumentos técnicos que nós utilizamos para objetificar a nossa ação profissional, mas uma capacidade ou propriedade constitutiva da profissão. Ou seja, no processo de criação da profissão, essa capacidade ela começou a se emergir, né, intrinsecamente com o surgimento do serviço social. E essa capacidade ela é construída e reconstruída no processo histórico. A autora ela faz essa reflexão. E aí a gente caminha na discussão. O objetivo do texto é discutir o modo de ser da profissão, que é adquirido dentro das relações sociais, ou seja, a nossa profissão ela é constituída dentro do panorama das relações sociais. É dentro das relações sociais que as coisas acontecem, dentro das relações sociais que as coisas se modificam, que elas criam corpo, que elas criam uma nova perspectiva. No confronto entre as condições objetivas, que são as condições que nós buscamos alcançar, as condições materiais propriamente ditas, e as questões subjetivas, que é aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente busca modificar dentro do panorama da nossa mente, certo? E a autora dá continuidade dizendo que essa instrumentalidade como uma propriedade da profissão, ela faz com que nós possamos possibilitar o atendimento às demandas dos alcances dos objetivos, tanto profissionais como dos objetivos sociais. Por exemplo, a nossa profissão, o que ela busca? Ela busca, né, um novo horizonte para a sociedade, através do nosso projeto ético-político, um horizonte mais justo, um horizonte mais igualitário, com mais equidade. E aí, em relação à sociedade, a gente quer ter o quê? Justiça social. Então, é dentro dessa discussão que a autora diz: constitui-se uma condição concreta do reconhecimento social da profissão, né? Se nós temos esse direcionamento social de buscar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, buscar transformações estruturais no tecido social, é dentro desse momento aí que a profissão ela tem o seu reconhecimento, né? Que a sociedade percebe, né, a materialidade do que de fato o serviço social é. Uma profissão que, nos seus primórdios, tinha uma perspectiva captativa, uma perspectiva de benemerência, mas que hoje tem um caráter de profissão que tem uma regulamentação 8662/93, tem um código de ética a ser seguido, no plano de formação tem uma matriz curricular sólida. Então nós temos que perceber que todos esses elementos que compõem a nossa profissão dão materialidade ao que de fato a sociedade compreende em relação ao serviço social, em relação ao assistente social, né? Quando a gente vê, por exemplo, um usuário, né, um paciente em um hospital que chega demandando algum serviço, aí o primeiro local que ele vai ser atendido é o serviço social. O serviço social é a porta de entrada de várias instituições, de alguns hospitais, na verdade. Na assistência social, o usuário ele precisa passar pelo assistente social. Na educação, né, quando tem as necessidades em relação aos direitos estudantis, precisa passar pelo assistente social. Então, são essas questões que constituem a profissão que nós temos hoje, que é o serviço. A autora continua dizendo que, nesse sentido, a instrumentalidade é a capacidade que a profissão vai adquirindo na medida em que concretiza seus objetivos, ou seja, nós temos um objetivo social. Qual é o nosso objetivo enquanto profissão? Né? Buscar minimizar ou buscar, né, extinguir as expressões da questão social. A fome, a pobreza, a miséria, a violência contra a mulher, a violência contra o idoso, as diversas formas de violação de direito, né? Então, esse é o nosso objetivo. E dentro, como a autora diz, dessa característica que nós vamos adquirindo dentro do processo histórico, é como nós vamos modificando a nossa profissão, né? E a partir dessa modificação nós vamos adquirindo habilidades. Ela continua.
É a partir dessa capacidade adquirida no meio profissional que os assistentes sociais modificam, transformam, alteram as condições objetivas e subjetivas das relações sociais. Ou seja, nessa perspectiva em que nós vamos buscando modificar, nós vamos buscando transformar as contradições que existem na sociedade, nós vamos aí concretizando tanto os nossos desejos profissionais objetivos como os subjetivos, né? Buscando aí modificações em relação a essas relações sociais que são, por vezes, violentadas, que nós sabemos que essa violência ela surge da contradição entre o capital e o trabalho. Ela vai afirmando, ao alterarem o cotidiano social, ao buscarem modificações para a vida dos sujeitos, o profissional vai, consequentemente, fazendo com que a sua instrumentalidade ela seja materializada. Ela afirma no texto, ao alterarem o cotidiano profissional e o cotidiano das classes sociais que demandam a sua intervenção, modificando as condições, os meios e os instrumentos existentes, e os convertendo em condições, meios, instrumentos para alcance dos objetivos profissionais, os assistentes sociais estão dando instrumentalidade às suas ações. Ou seja, é a partir dessa nossa ação que nós fazemos, né, buscando modificar o tecido social, que nós vamos dando instrumentalidade à nossa ação profissional. E aí ela dá continuidade à autora, dizendo que, nesse sentido, a instrumentalidade é tanto a condição necessária de todo o trabalho social quanto a categoria constitutiva, um modo de ser de um trabalho, né? Nós podemos fazer essa afirmação de que essa instrumentalidade, de fato, né, é o modo de ser como nós materializamos, operacionalizamos a nossa prática profissional, como nós conseguimos objetivar, né, a nossa prática, a nossa ação, o nosso objetivo, o nosso alcance profissional. Ela diz, por que dizer que a instrumentalidade é condição de reconhecimento social da profissão? Eu faço essa pergunta para vocês e já trago a resposta. Porque é dentro do nosso panorama de trabalho, dentro das nossas condições de trabalho, que nós trazemos, né, resultado para a vida dos sujeitos. Então, diante disso, nós conseguimos trazer, né, para o seio da profissão esse reconhecimento. Né? Quando a gente vê lá na sociedade, olha, se você quer ter o seu direito viabilizado em relação à habitação, se você quer ter seu direito viabilizado em relação à assistência social, se você quer ter seu direito viabilizado em relação à saúde, aí está lá o assistente social, na sua prática profissional, buscando formas, né, de possibilitar esse acesso, de possibilitar esse direito que de fato é do cidadão, não é atentar bem, uma ajuda, não é benemerência, é um direito. Nós fazemos aquilo que é pautado na nossa Constituição Federal, nós fazemos aquilo que é pautado no nosso Código de Ética. É por isso que a nossa profissão ela tem um reconhecimento federativo. É por isso que a nossa profissão, de fato, ela tem uma lei que regulamenta, certo? Ela tem um Código de Ética que conduz a ação profissional. E aí, a partir disso, a gente tem que compreender que a nossa profissão ela ganha reconhecimento nessas situações. E aí, para finalizar, a autora diz: todo trabalho social é construído e reconstruído pelos seus agentes, né? Ou seja, nós assistentes sociais, dentro do nosso processo histórico, quando a gente, por exemplo, surgiu aqui no Brasil lá em 1930, né, até os dias atuais, a gente vem construindo, junto com a classe trabalhadora, um reconhecimento profissional, um reconhecimento na sociedade, no Estado, né? Então, nós temos toda essa trajetória, todo esse know-how que dá materialidade ao que, de fato, nós fazemos diariamente. E isso foi construído por todos os agentes profissionais que compõem hoje o serviço social, né? Toda a trajetória. Gente, esse é a primeira aula. Aquele vídeo eu já deletei ele do sistema, e aí vocês vão dar continuidade no vídeo 2, tá bom? Esse daqui é só a introdução do que, de fato, nós estamos estudando em relação à instrumentalidade e serviço social da professora Yolanda Guerra, certo? Um ótimo estudo aí para vocês.